Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e este é o canal Sob a Luz do Evangelho. O ser cristão na congregação cristã no Brasil. Vamos à reflexão, depois faremos então as nossas considerações, ok? Os 12 espias, Números capítulo 13, do versículo 1 ao 3. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Irmãos, todos os homens eram cabeça dos filhos de Israel, os mais inteligentes, os mais entendidos, aqueles ao qual podia se confiar em suas palavras. Era o que deveria acontecer. Irmãos, muitos estão destinados, ou desistindo, melhor dizendo, de entrar na Canaã celestial por dar ouvidos a outro tipo de evangelho. O evangelho que te faz acreditar que você será salvo sem precisar fazer absolutamente nada. Basta você crer em Jesus. E falam que a forma de crermos em Jesus, nós, os crentes da congregação cristã, é errada. E que nós achamos que a salvação é pelas obras. Irmãos, todos aqueles que têm saído da congregação usam praticamente a mesma oratória de que, após terem saído, conheceram o verdadeiro evangelho. E a pergunta que eu faço a você é: qual o verdadeiro evangelho que deixou os princípios, as bases evangélicas ensinadas pelos apóstolos e a nós no nosso tempo, aqui na congregação cristã no Brasil, que seguimos afinco esses ensinos? E você aprendeu diferenciado ou está aprendendo, o qual te fez trocar os ensinos dados na congregação cristã no Brasil? Seria este o do estudo da teologia, que se aprofunda não no evangelho, mas apenas lhe dá os conhecimentos de costumes e de povos, e esses sim tradições, que para que numa pregação montada você venha a ser eloquente ao expressar os seus conhecimentos, por assim dizer, bíblicos, e alcançar os olhares, os elogios, uma vez que você diz sermos analfabetos bíblicos. Eu fiz uma indagação a uma jovem, devido a um comentário seu num post do Josafá Agra, uma seguidora dele, uma seguidora do seu canal, e ela simplesmente me respondeu, abre aspas: meu irmão era cooperador, provavelmente cooperador de jovem. Começou a ler a Bíblia e as vendas dos olhos dele caiu. Aconselhou nós a fazer o mesmo. O Espírito Santo nos deu discernimento e vimos que na CCB não se prega o verdadeiro evangelho, não prega Jesus Cristo crucificado. Lá, salvação é por obras e não pela obra de Jesus na cruz. Diminuindo o sacrifício de Jesus, hoje estou indo em uma igreja cristocêntrica, que tem estudo bíblico. Estou aprendendo o que não aprendi há 33 anos. Fecha aspas. Irmãos, apenas este relato já nos remete ao dizer algo muito importante a você, ouvinte da palavra de Deus, que está aqui no meu canal. Primeiro, Moisés enviou 12 espias para explorar a terra de Canaã, a terra que era prometida por Deus a eles, para que eles herdassem. Segundo, 10 dos espias inflamaram a terra, desacreditando-a
e lançando medo no povo. Apenas Josué e Caleb voltaram com um relatório positivo. Josué e Caleb disseram ao povo que a terra era excelente e que o Senhor os faria entrar a possuí-la. O povo, irmãos, decidiu apedrejar os dois, porque eles estavam falando a verdade, mas a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro. O Senhor disse a Moisés que o povo o tratava com desprezo e que se recusava a crer nele. Irmãos, amigos, você, simpatizante do canal, é a mesma situação que vivemos hoje e presenciamos dia a dia aqui nós na Congregação Cristã no Brasil. E essas pessoas, elas saíram da congregação, algumas como essa moça do relato que eu acabei de narrar para vocês, que nasceu dentro da obra de Deus. Ela com certeza contemplou obras magníficas, obras maravilhosas e vivenciou também, ao longo de sua jornada, muitos milagres. Eu tenho certeza. Mas é incrível que os 10 espias tivessem o mesmo entendimento de Josué e Caleb nas suas observações, nas suas avaliações da terra, que viam com os seus olhos, que contemplavam em sua frente. Eles até concordaram que ela era um local onde emanava leite e mel. Era uma terra fértil, rica e bela. Um verdadeiro paraíso ao olhar deles. Mas o que tinha dentro da terra? Havia, porém, um ponto de discórdia entre eles. Os 10 declararam que as cidades eram fortificadas com muralhas inexpugáveis e habitadas por homens de grande estatura, que tornava impossível que eles conseguissem adentrar na terra e conquistar aquela terra. Todos eles haviam presenciado, irmãos, as 10 pragas que o Senhor derramou sobre o Egito para libertá-los. Sim, para libertá-los da escravidão que eles viviam lá no Egito. Todos tinham atravessado o Mar Vermelho e viram o milagre do mar se abrindo e passaram a pé, testemunhando o poder de Deus sobre a natureza. Todos viram os exércitos de Faraó sendo sucumbidos, sendo derrotados de maneira simplesmente miraculosa. Eu poderia ficar aqui horas e horas descrevendo as grandezas de Deus para todos que aqui estão no meu canal, ouvindo, durante eles terem saído do Egito, todos comeram do maná e beberam a água da rocha já no deserto, mas não acreditavam no poder de Deus, igualzinho esses que saíram aqui da congregação, porque a congregação prega a verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo, ao escrever sobre a fé, ele afirma ser ela a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11, versículo 1. Irmãos, amigos, ele está dizendo aqui que quando temos fé, acreditamos naquilo que nos foi prometido por um Deus que cumpre as suas promessas. Fé é a convicção de que Ele vai ao nosso lado e não nos desampara nunca. Por isso a palavra nos dá total autoridade e liberdade para falarmos. E como os irmãos vêm profetizando dentro da igreja, Deus havia feito milagres incríveis na vida deles. E mesmo assim duvidaram que Ele pudesse ajudá-los na conquista de Canaã. Com as suas incredulidade, os 10 espias contaminaram todo o povo, que levantou a sua voz em lamentação, imprecisões e críticas contra Moisés por tê-los tirado do Egito. Por isso, irmãos, todos aqueles povos, a maioria morreram no deserto por 40 anos, e foram tocados. E quantos irmãos têm se rebelado contra a obra de Deus e estão aí mesmo depois de terem visto tantas obras maravilhosas, cura do câncer. O próprio Josafá Agra, ele próprio com a sua boca fala em seus relatos que Deus o libertou das drogas no meio da rua.
em que se ajoelhou, agradecendo a Deus, completamente drogado, mas depois liberto. Deus em plena rua libertou e hoje abandonou a obra de Deus e tece críticas e mais críticas em cima da obra de Deus dia e noite. Aprenderam a servir a Deus dentro da congregação cristã no Brasil, foram ensinados sobre Cristo já dentro dos cultos de jovens e menores quando recitavam. Essa moça agora dizer, parece até uma cópia das palavras da Carol Pinheiro, ex-organista, que disse ter visto Bíblia após os 28 anos, ao ter saído da congregação. Essa moça dizer que viveu 33 anos e não viu falar de Jesus dentro da congregação. Irmãos, isso é uma mentira. Os irmãos vejam como é a própria palavra, como a própria palavra diz, o príncipe desse século cegou os olhos dos sábios e entendidos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, salvo erro. Eles mentem descaradamente de que na congregação cristã não se prega a Cristo, para que soa aos ouvidos daqueles que ouvem que a congregação não usa as Sagradas Escrituras, não usa a Bíblia. Mas a verdade de Deus, irmãos, ninguém consegue ocultá-la. O Evangelho diferente que eles buscam realmente não está dentro da congregação cristã no Brasil. Não se é apregoado dentro dos seus átrios, porque é um evangelho frígido, um evangelho frio. Ele não aquece a alma de ninguém, pelo contrário, ele esfria aqueles que o buscam. A congregação cristã no Brasil, ela prega que não devemos ser dado ao vinho. No entanto, muitos são beberrãos. A congregação cristã no Brasil, ela prega que não devemos estar em praias desnudos, servindo de espetáculo e objeto de desejo de prazeres de outros, que colocam os seus olhos em cima dos seus cônjuges. No entanto, muitos se dão aos desvários e estão lá. A congregação prega que o homem não deve andar sem camisa na rua. No entanto, pastores lavam os seus carros de bermudas e sem camisas. A congregação cristã, ela prega que devemos ler as Sagradas Escrituras após o culto, após o término do culto em nossas casas. No entanto, muitos deixam de ler a Bíblia e querem ir para as salas de estudos de teologia. A congregação prega que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E, no entanto, críticos dizem que ela não prega a Jesus Cristo. A congregação cristã no Brasil, ela prega que você só vai para o céu se você crer em Cristo como seu único e verdadeiro Salvador e deixar todas as suas riquezas, os seus bens materiais e todo o seu mau comportamento de lado e segui-lo. Marcos capítulo 10, versículo 17 a 30. E não se apegar em obras mortas, tampouco não ande de qualquer maneira, como os críticos afirmam que você será salvo pela graça imerecida, que não há necessidade de se fazer mais nada, você já está salvo. A congregação cristã no Brasil, ela prega a Cristo. Não deixe se enganar. Ela prega a palavra pelo Espírito Santo e não por sabedoria humana. Não deixe Satanás cegar o seu entendimento. Servimos a Deus e ouvimos as suas pregações em Cristo e lemos suas Sagradas Escrituras todo o tempo, após ouvirmos as palavras que Deus manda para os seus servos dentro da congregação. Irmãos, a congregação cristã, ela não precisa de papéis para ficar montando aqui uma pregação e depois com um fundo musical fazer com que você se emocione ao ponto de você chorar, como se você estivesse lavando a sua alma. Mas tudo isso, irmãos, é para buscar o seu emocional e fazer com que você acredite que o Espírito Santo está em você. Não, na congregação, quando você chora pela alma, pelo Espírito verdadeiro, porque a palavra de Deus, ela vem através do Espírito Santo. E ela entra dentro da tua alma. Ela é capaz de mudar você, porque em Hebreus capítulo 4, versículo 2 diz que a palavra, ela é firme e eficaz, ela penetra mais do que a divisão da alma, das juntas e medula, para discernir as intenções do nosso pensamento e explicar as nossas intenções. E quando as nossas intenções não são boas, elas são cortadas, elas são lapidadas. E você se torna verdadeiramente um servo de Deus, porque Deus te coloca no caminho certo. E esses críticos,
Eles estão querendo fazer com que você desacredite da verdade, para que você venha perder a tua alma, pensando que você está sendo liberto. Eu vejo muitas pessoas que estão entrando aqui no meu canal, querendo rebater aquilo que eu falo, e dando mais crédito às palavras de Josafá, às palavras de Michel, que usou da desonestidade para tecer lá um comentário de ódio, de repúdio, por causa que eu prego a palavra de Deus e porque eu mostrei a verdade daquilo que estavam querendo ocultar. Você que está aqui no meu canal, que é do canal lá do Michel, ou do canal do Josafá, ou do canal do outro crítico lá, o Thiago Panzarini, saiba você que se você continuar buscando o que eles estão dando para você comer, saiba que você vai se perder no caminho. Nós não podemos negar a existência da verdade da palavra de Deus que se é apregoada dentro da congregação que está aqui, ó, na Bíblia. Nós não desviamos nem sequer 1 centímetro do que se é pregado aqui dentro da palavra. E quando os irmãos falam alguma palavra de bênção, é permitido por Deus, porque assim desde o princípio os irmãos falaram palavra de bênção. E você precisa crer, se a sua vida está derrubada, que Deus vai levantar a sua vida e que Deus vai melhorar o teu caminho. Isso não é erro, irmão, falar. Isso não é erro dizer para você que você vai ser abençoado. A palavra de Deus, ela nos diz que nós temos que bater, e quando nós batemos, Deus vai abrir a porta para nós. Então não está errado pregar sobre bênçãos. Ainda que precisamos pregar bastante doutrina dentro da igreja, essas doutrinas que os críticos não gostam e querem reformular a congregação para que eles possam sentar naquele banco de qualquer maneira, para que amanhã eles ouçam a palavra de Deus e no dia seguinte eles estejam nos bares, eles estejam nas praias, eles estejam lavando os seus carros sem camisa, sem blusa, esquecendo-se de que o seu corpo é santo e que você tem que andar com pudor no meio da rua, para que ninguém deseje você ao olhar para você. A palavra de Deus, ela te ensina sobre tudo isso. Mas se você quiser ficar na arrogância, na ignorância, então permaneça no canal desses críticos, acreditando que a congregação está errada. E um dia, irmão, um dia, irmã, um dia, simpatizante, você vai chegar na porta dos céus e Jesus vai recusar você. Porque o amor, ele sabe que é preciso, além de tudo, ter zelo, porque o verdadeiro amor é aquele que zela por aquilo que se constitui a salvação, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Irmãos, chegamos ao final de mais esse vídeo. Agradeço a cada um de vocês que estão aqui, que são inscritos do canal e que querem sim ouvir uma palavra verdadeira. Como nós estamos vendo, nós não adoramos a congregação, pelo contrário, nós amamos a congregação, porque é a casa aonde o nosso Deus fala com nós todos os dias. Então, você não está vendo a cara de crítico, embora eu dê o nome de alguns, porque esses, eles estão tentando nos perseguir dia e noite, para que vocês tenham cuidado quando ouvir o nome deles, para que vocês não aceitem as mentiras que eles falam. E não perca o próximo vídeo, que eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo a respeito do Michel. Eu não me importo quantas vezes ele tiver que fazer nota de repúdio, porque a palavra de Deus é a verdade, e as notas de repúdio dele não vão valer de nada. Se o intuito dele é derrubar o canal, saiba que nós estamos falando no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E quantas vezes ser derrubado, será as vezes que vai ser levantado o canal. Eu não me importo de começar do zero, se eu tiver que começar do zero, mas a palavra de Deus, ela vai estar sempre sendo apregoada por mim, enquanto Deus me der força, entendimento, discernimento para pregar o seu evangelho aqui nesse canal ou em qualquer outro que eu vier a fazer, se esse for derrubado. O Michel, ele fez uma live agora e ele me bloqueou. Eu percebi porque eu ia fazer um comentário e eu não conseguia. E muitos outros fizeram um comentário nessa live. Então provavelmente ele me bloqueou sem eu nunca ter entrado em live dele para comentar. Mas eu senti vontade, foi aí que eu percebi que eu estou bloqueado. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente fala a verdade, aqueles que vão ouvir, e se ele está no erro, ele prefere desviar o caminho. E foi isso que o Michel fez e vai continuar fazendo.
Mais uma vez, para o vídeo não ficar muito extenso, agradeço a todos vocês. Não esqueçam de dar o like de vocês, o seu joinha, para que esse vídeo seja alcançado por muitas pessoas que necessitam ouvir essa verdade. E para que você seja também avisado selecionando o sininho de todos os vídeos que eu vier a produzir. Então já fiquem esperando, já vou fazer 1 ou 2 vídeos a respeito das palavras do Michel. E isso, irmãos, não é que nós estamos brigando, nós estamos combatendo aqueles que mentem a nosso respeito. Nós estamos combatendo com a palavra de Deus. Um abraço a todos e que a paz de Deus esteja não só na sua vida, mas na vida de todos os seus familiares. Os aguardo no próximo vídeo.